Graças e paz, irmãos. Amém. O pessoal parece estar meio com frio hoje aí. Convido vocês a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 25. 25. Mateus, capítulo 6 e versículo 25. Você encontrou aí? Mateus 6, 25. Versículos bem conhecidos aí de nós todos. Quando Cristo está no Sermão do Monte, ele começa a trazer alguns ensinamentos. E que ele vai dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que bebemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Nesses versículos, Cristo ele está aplicando ali o Sermão do Monte, fazendo os ensinamentos, e é interessante como Cristo ele utiliza os elementos em que ele tinha ao redor dele para poder trazer o ensinamento. Cristo ele observou o que tinha ao redor dele e ele fez uma comparação, ele fez vários elementos ali mostrando para que as pessoas que estavam ouvindo, para que elas pudessem confiar em Deus, para que elas pudessem depositar a fé em Deus, porque Deus ele cuida de tudo, ele cuida de todos, porque Deus ele é Deus. E nesse contraste a qual ele faz, ele coloca, não andeis ansiosos por coisa alguma, Na nossa sociedade atual, o tema que está mais em alta, isso para todo mundo, é a ansiedade. Se você perguntar para qualquer pessoa, fala assim, você está tudo bem? Não, eu estou sofrendo de ansiedade. Entretanto, já quero alertar que não é essa ansiedade a qual Cristo está falando, essa ansiedade a qual é do nosso cotidiano, que estamos ouvindo aqui atualmente, falar, eu estou sofrendo de ansiedade. Existem pessoas que têm até ataques de ansiedade, em que a pessoa ela fica em estado de pânico. Esses ataques, eles não é isso que Cristo está querendo dizer. Não é esse tipo de ansiedade. Quando ele fala ansiedade, quando ele traz ansiedade, ele traz as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, as coisas que são naturais do nosso dia a dia. Porque é muito comum, às vezes, a gente ouvir as pessoas dizendo, eu estou sofrendo de ansiedade. Falar, não, mas você não pode andar ansioso, porque a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia seu mal. Não é esse tipo de ansiedade que Cristo está falando. Até mesmo porque essa ansiedade, a comum, que é o mal do século hoje, que está sendo chamado, ansiedade, depressão, tudo isso você consegue tratar e resolver com um bom psicólogo. Não estou tirando aqui o mérito, o papel de Cristo, não estou tirando o papel bíblico. Claro que isso é fundamental para a nossa saúde mental, uma boa leitura bíblica, um bom dobrar de joelhos e uma boa fala com Deus.
resolve tudo na nossa vida. Isso nos acalma, isso traz tranquilidade para o nosso coração. E não sei se você sabe, mas isso já é até alvo de estudos científicos, em que a oração, em que a fé, ela contribui, a ida para a igreja, ela contribui muito para o auxílio da depressão e ansiedade. Então, se você tem ansiedade, se você tem depressão, claro, busque um psicólogo para trabalhar isso e busque também a igreja, busque a presença de Deus, porque não há nada que nesse mundo não seja resolvido com a presença de Deus. Mas quero frisar isso por quê? Porque essa ansiedade a qual Cristo está dizendo é algo que para nós é o nosso corriqueiro, são os nossos planos, são os nossos planejamentos, são as nossas ideias, são os nossos pensamentos. E ele coloca como essa ansiedade. Por isso que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, o que vocês vão vestir. Não precisam ficar preocupados com essas coisas. Não precisa, porque Deus ele cuida de você. Esse é o primeiro ponto que ele quer dizer. Não há nada nesse mundo em que Deus ele não possa resolver. Porque Deus ele pode todas as coisas. Só que também as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso dia a dia habitual, ela permite que nós planejamos, em que nós colocamos a nossa visão lá para frente. O que não é errado nós planejarmos a nossa vida, é até certo, é coerente. Precisamos planejar o nosso dia de amanhã. Entretanto, perder a nossa cabeça por causa do dia de amanhã é que é o prejudicial. Por quê? Eu fico imaginando, eu fico pensando e perco a minha linha de raciocínio com Cristo. Por quê? Porque eu estou tão preocupado em obter aquilo que eu estou planejando que eu esqueço de colocar os meus planos diante de Deus. Às vezes eu esqueço de colocar a minha vida diante de Deus. Eu esqueço de buscar a presença de Deus, que é Ele quem proporciona todas as coisas. Dentro disso tudo, né, ele vai fazendo um paralelo com o ambiente natural a qual ele estava. E ele começa a falar para o pessoal, não ande ansiosos por coisa alguma. Vocês olham para o lado, imagino, né? Observai, porque ele fala assim, observai, né? Mas olha para o lado, olha as aves do céu ali, ó, vê elas passando ali, ó. Elas não trabalham ali, elas não ajuntam, elas não colhem, elas não vão atrás de nada, mas elas são sustentadas. E aí ele pega dentro daquele cenário, ele fala, olha para esses lírios do campo. Os lírios aqui, eles estão tão belos, tão bem vestidos, eles estão tão bem cuidados. E eles não precisam fazer nada, porque eles estão sendo cuidados por alguém. Cristo ele começa a fazer esse primeiro paralelo, dessa observação de que a fé em Deus, ela é o suficiente para nós podermos viver, podermos controlar a nossa ansiedade do nosso obter. Ele fala no 27, qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Né? Alguns comentaristas e alguns historiadores dizem, né, que essa medida do côvado é uma medida entre 45 a 46 centímetros. Ela diverge em alguns comentários. Mas o sentido de que ela quer dizer é que alguns colocam como aumentar a estatura, outros colocam como aumentar mais um tempo de vida. Porque o que ele está querendo dizer? Qual de nós, aqui hoje, por mais ansiosos que nós estamos aqui, por mais planos em que nós vamos colocar diante de Deus, ou vamos colocar no nosso papel, qual diverso plano que nós vamos colocar? Qual de nós aqui, nós temos esse poder de acrescentar mais um tempo de vida na nossa rotina? Qual de nós temos esse poder? Ninguém. Nós podemos, sim, biblicamente, encurtar o nosso período de vida, né? A Bíblia ela traz esse parâmetro. Nós podemos encurtar dependendo da nossa prática, né? Mas ele está dizendo que nós não temos controle disso, por mais ansiosos em que nós venhamos a estar. Eu posso fazer planejamentos de 20, 30, 40, 50 anos, mas eu não posso garantir de que eu vou estar vivo até lá. Isso é algo natural da nossa vida. Isso é algo que é uma constante nossa. Mas, às vezes, nós nos perdemos em meio aos nossos planejamentos de algo que nós não temos controle. Mas o que Cristo ele demonstra é que
O suficiente para nós é a fé nele. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Cristo, ele compreende todas as coisas. Cristo, ele cuida de todas as coisas. Quando ele faz esse paralelo, ele está mostrando as aves do céu, os lírios do campo, ele está fazendo esse contraste com a criação daquilo que é uma coisa natural, a qual Deus cuida, a qual Deus criou, a qual Deus formou e a qual Deus ele tem um cuidado sobre aquilo, sobre a sua criação, sobre aqueles que são seus, né? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É interessante que o comentarista bíblico Moody ele fala que, considerando que a própria vida e o corpo foram providenciados por Deus, não devemos confiar nele para providenciar aquilo que tem menos importância, considerando que Deus fornece o sustento às aves, que não têm capacidade de semear, colher e armazenar, quanto mais deveriam os homens que foram equipados com essa capacidade confiar em seu Pai celestial. Vê que é interessante que Cristo ele fala, olha para os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eles não fazem nada. Contudo, eu afirmo a vocês, Cristo ele traz uma afirmação para aqueles que estavam ouvindo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios do campo. Às vezes nós nos preocupamos em obter, em ter, em buscar e correr atrás. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado, não é isso que o texto está dizendo. Mas ele fala que isso não é o alvo da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida ela é mais importante do que todas essas coisas, do que eu conquistar todas essas coisas desse mundo. A nossa vida, aquilo que Cristo fez por nós, ela é mais importante do que qualquer coisa em que vamos conseguir obter aqui neste lugar. Mas claro que ele traz esse paralelo, por quê? Porque essas coisas em que nos rodeiam, todo o nosso ter, o nosso buscar, o nosso querer, isso às vezes toma o nosso ser, isso às vezes toma o centro da nossa vida, a centralidade da nossa vida e tira o nosso foco em Cristo. E nós passamos a buscar, nós passamos a deixar a ansiedade dominar a nossa vida, dominar o nosso ser, a tal ponto de que esquecemos de que a vida ela é mais importante do que todas as coisas terreais. De que a vida ela é mais importante do que tudo. Mas o paralelo em que Cristo ele traz é que Deus ele se importa com você. Deus ele se importa com essas coisas em que nós nos preocupamos. Esse aqui é o grande ponto. A princípio parece que falar, eu não vou colocar o meu pedido de oração diante de Deus porque é uma coisa tão simples, tão banal, tão pequena. Não vou colocar isso diante de Deus. Entenda que o texto está dizendo que as coisas da nossa vida, os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos propósitos, eles não são mais importantes do que a nossa vida. Mas Deus ele se importa com isso. Se Deus ele não se importasse com isso, se Deus ele não tivesse tal importância, ele não cuidaria das aves, ele não cuidaria dos lírios do campo, ele não cuidaria de você. Deus ele se importa com o seu planejamento, Deus ele se importa com aquilo que você tem vontade no seu coração. Deus ele se importa e quer ver você bem. Deus ele é Deus, Deus ele é Pai. Imagino que um pai se importa com o seu filho, né? Um pai ele ama o seu filho. E nós sabemos que nós temos um Deus que é Pai e que ele nos amou com todo o amor e deu o seu filho. Então Deus ele se importa com a sua vida, Deus ele se importa com você. E por isso que ele faz esse paralelo. Pense que a fé, ela é o que move para nós termos a vida eterna. A fé ela é o que nos move para continuarmos crendo que Deus ele é suficiente para tudo na nossa vida. Olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Eles não fazem nada, mas Deus cuida de todas essas coisas. Aí ele fala no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus ele cuida de todas essas coisas e ele se importa com elas, que dirá a nós?
que somos criação dele, que dirá a nós, Deus ele cuida. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que bebemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Aí ele fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes nós nos inquietamos no nosso planejamento, às vezes nós nos inquietamos naquilo que nós, às vezes até já sabemos de que Deus vai fazer, porque às vezes Deus já testificou em seu coração, às vezes Deus já falou tão grande em seu coração, mas o que é natural em nós, na nossa vida, é duvidarmos. O que é natural em nossa vida é nós ficarmos ansiosos por todas essas coisas. E queremos buscar, e esquecermos de confiar plenamente no Senhor. Mas o que o texto ele diz é que Deus ele cuida de você. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele ama a sua vida. Deus ele está presente. Deus ele cuida de tudo. Ele cuida da sua criação. Eu sei que às vezes parece que na nossa vida tem períodos em que Deus está distante, está longe, Deus não está falando da maneira como queremos, e Ele nem vai falar da maneira como queremos, porque Ele fala da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, né? Seria tão mais fácil se você falasse, vai falar da maneira como eu quero, mas não é assim que funciona. Ele fala da maneira como Ele quer, mas Ele fala, Ele é Deus, não deixa de crer. Não deixa de compreender de que todas essas coisas, mesmo que sejam pequenas, Deus ele não se esqueceu disso. Deus ele cuida, Deus ele trabalha. Mas Deus está tão em silêncio naquilo que eu estou planejando, será que porventura não é para eu mudar de plano, é para eu fazer alguma coisa? Primeiro que se há dúvida, Deus não habita, né? A Bíblia é já bem clara quanto a isso. Eu já falei isso aqui uma vez, mas cabe até falar de novo. Se Deus não colocar um não bem grandão para você, não há impeditivo. Porque Deus não vai te deixar com dúvida. Deus, ele é Deus, ele cuida de você. Agora, se nós vamos nos descontrolar a tal ponto, descontrolar, deixar nossa ansiedade tomar o nosso ser, e deixarmos a nossa ansiedade ela agir por conta própria, nós podemos ali assumir dois fatos. Um é que nós cremos de que Deus errou e que Ele não sabe o que está fazendo. E aí eu vou tomar o controle. E o outro eu posso compreender que Deus, Ele é Deus e eu vou aguardar no tempo dEle. O que me basta é a fé, porque se Ele cuida dos lírios do campo, se Ele cuida dos pássaros que não precisam trabalhar, não precisam fazer nada, que dirá a mim. Aí você coloca você em primeira pessoa, né? Que sou criação dele e que ele me ama. Não perca a esperança em Cristo, porque ele é a única esperança viva e certeira que nós temos nessa vida. A nossa vida ela é mais importante do que tudo e Cristo ele traz esse parâmetro. Olha para isso e tenha fé. Olha para isso, olha para tudo que Deus faz na criação e compreenda de que Deus ele cuida de você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas serão acrescentadas. A Bíblia não está dizendo que não vai ser acrescentado. Aí às vezes a gente fica pensando assim, então o meu plano, aquilo que eu estou planejando vai dar certo para 2025. A gente já está chegando no final do ano, começa os planejamentos futuros, né? Pelo menos eu sou assim, eu espero chegar o ano novo e planejo o ano que vem. Aí sempre fica aquela... O primeiro da lista é emagrecimento, nunca dá certo. Mas às vezes a gente imagina que Deus, então ele vai fazer o que eu estou esperando? Às vezes não, porque Deus, ele é Deus. Ele faz aquilo que é da vontade dele. Nós sabemos que a vontade dele ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ele cuida de todos nós, ele cuida de tudo o que acontece no nosso dia. Então busque ao reino de Deus a sua justiça, busque a presença de Deus, busque a palavra de Deus, busque Deus em oração. Busque Deus tempo e fora de tempo, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas na sua vida. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
E aí ele fala no final, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Essa parte no final que ele fala, basta cada dia o seu próprio mal, em uma tradução mais livre, ela pode, no sentido da palavra mal, ela pode colocar, basta cada dia as suas próprias dificuldades. Não se inquiete com o dia de amanhã, não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia ele já traz a sua própria dificuldade, então não fica perdendo tempo com isso. Lembra de que Deus ele cuida de você, lembra de que Deus ele te ama, lembra de que Deus ele se importa com você. Então tenha fé, coloque a sua vida centrada diante de Cristo, busque o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas elas serão acrescentadas. É simples. Não deixe o seu coração turbulento por aquilo que pode ou não acontecer. Não deixe o seu coração pesado por aquilo que não aconteceu. Não deixe o seu coração se abalar com as coisas, com as dificuldades, com a malignidade que acontece do dia a dia, as dificuldades que acontecem do dia a dia. Mas basta cada dia o próprio mal. Deixe que em seu coração floresça única e exclusivamente a fé em Cristo, em que é Ele que cuida de todas essas coisas. Deposite a sua confiança em Deus e deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele conduzir. Porque aquela opção que eu disse, né? Podemos assumir ali, se a nossa ansiedade ela está descontrolada, podemos assumir de que Deus errou e nós vamos tomar o controle. Essa ela não é uma opção aceitável, porque Deus ele não erra. Deus ele é Deus. Deus ele é certeiro. A palavra de Deus ela não volta atrás. Deus ele é maravilhoso, ele é coerente, ele é correto, ele é bondoso, ele é amoroso. Então a opção de que Deus errou, ela não existe no nosso vocabulário. Ah, mas já passou na minha mente. Tudo bem que tenha passado na sua mente. Eu até entendo, dependendo da dificuldade em que você já passou na sua vida, você pode ter até se questionado se Deus realmente estava certo. Mas compreenda de que Deus ele faz tudo certo, tudo correto. Deus ele não faz nada errado. Ele cuida de você. Por mais que na nossa vida esteja um descontrole total, a ansiedade lá no talo, tudo desmoronando, ainda assim Deus ele é Deus. E confia nele, porque as demais coisas elas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Amém? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. E vamos orar, colocando a nossa vida em Deus, colocando os nossos planos em Deus. Coloque a sua família diante de Deus, coloque aquilo que a mensagem falou em seu coração diante de Deus, só fale com Ele. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, e te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te adoramos e te bendizemos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que não falha, meu Pai. O teu amor, ele não falha. O Senhor é um Deus que é certeiro, meu Pai. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, meu Pai. E o pior de tudo isso é que nós somos extremamente pecadores, meu Pai, e que na nossa vida nós não conseguimos acertar o alvo, nós não conseguimos nos direcionar, muitas vezes como a Tua palavra ela pede. Mas ainda assim, meu Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que a Tua palavra venha moldar o nosso ser. Que o Senhor, meu Pai, venha moldar a nossa vida, meu Pai, que Teu Santo Espírito venha nos tomar, meu Pai, tomar o nosso coração, meu Pai, e mudar o nosso ser. Mudar o nosso ser, meu Pai, para que nós venhamos a confiar mais em Ti, para que a nossa fé no Senhor ela venha a ser cada dia mais aumentada, meu Pai, para que a nossa vida ela venha estar de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos perdoe se em muitos momentos de nossa vida nós nos descontrolamos e esquecemos de que o Senhor é Deus. Esquecemos muitas vezes que o Senhor cuida de nós, mas que, meu Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, meu Pai, na nossa vida, possa ser diferente, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos lembrar, meu Pai, de que o Senhor é Deus e que o Senhor cuida de nós. E que na nossa vida, meu Pai, possa haver o controle do Teu Santo Espírito, meu Pai, e que nós não venhamos a deixar a nossa ansiedade se alastrar, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor cuida de tudo e cuida de todos, meu Pai.
Em nome de Jesus, seja sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Seja sobre cada pedido de oração colocado aqui diante do Teu altar, meu Pai. Seja sobre cada vida aqui nesse momento que está falando contigo, meu Pai, colocando, derramando o coração diante da Tua presença, diante do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, seja sobre as nossas vidas, porque o que nós temos de bom e melhor é o Senhor, meu Pai. Não há nada nesse mundo que é mais maravilhoso do que a Tua presença, meu Pai. Por isso nós pedimos a Ti, meu Pai, que molde a nossa vida, molde o nosso ser, meu Pai. E que cada vez mais nós venhamos a nos devotar e nos confiar no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, meu Pai, em nossas vidas. Amém.